governo do estado lançou consulta pública para uma parceria público-privada na Corsan. A empresa vencedora vai explorar os serviços em 9 municípios da região metropolitana. O contrato será de 35 anos. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Pode rodar a vinheta. O contrato vai permitir a universalização do saneamento na região metropolitana. É justamente ela que concentra a maior população do estado, 1,5 milhão de habitantes. Mas, afinal, o que é uma parceria público-privada? Este é o tema do quadro Direito em Pauta de hoje. Por isso, boa noite, professor Paulo Regis, seja bem-vindo. Boa noite, Bibi. Sempre uma alegria estarmos juntos para tratar mais um tema jurídico. Hoje nós contamos com a presença do professor Sérgio Abreu, que é professor da nossa universidade, trabalha em vários campos, em Torres, Guaíba e aqui em Canoas. O professor, ele é bacharel em Direito e tem o curso da Academia da Brigada Militar, é mestre em Direito e está cursando doutoramento em Barcelona. Seja bem-vindo, professor Sérgio. Muito obrigado pelo convite e é uma satisfação novamente participar desse programa tão importante de informação para a comunidade gaúcha. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Antes de iniciarmos a nossa conversa, professor Paulo Regis, qual o destaque temos da Livraria do Advogado? Muito bem, Bives. Nós vamos indicar hoje mais uma publicação da Livraria do Advogado e Editora, intitulada A Mente Criminosa, o Direito Penal e a Neurobiologia da Violência. A autoria é da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Naeli Uchoa Piazeta. A autora trata da influência da criminologia no estudo do homem delinquente, psicanálise como importante coadjuvante para aprender o que move a teoria do crime e que embasa a tormentosa questão da culpabilidade. Importante para a aplicação da pena base. Crime serial e o crime eventual são abordados à luz da neurociência, da psicanálise e da criminologia, culminando com aprofundamento nos crimes de paixão. Muito bem, professor. Quem estiver interessado, está ali na tela o telefone no 0800 517 522. Está ali para você ligar e entrar em contato com a Livraria do Advogado. Bom, professor Sérgio Abreu, vamos começar entendendo o que é. Todo mundo hoje fala e até sugere, professor Paulo Regis, as pessoas procuram como alternativas para os problemas que temos hoje, com até mesmo a falta de recursos do governo municipal, estadual e federal, parcerias público-privadas. O que são esses contratos? Bom, essa espécie de contrato ela foi criada pela Lei 11.079 de 2004, de 30 de dezembro de 2004. Primeiro, vamos situar a questão do serviço público, né? O serviço público é a principal atividade da administração pública. É aquela que traz benefício para toda a coletividade. E como é que o Estado se organiza para prestar esse serviço público? Primeiro, ele pode prestar diretamente, através de seus órgãos. Concurso público, contrata servidores, cria um órgão e presta serviço diretamente, como serviço de saúde, um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, ou uma escola municipal, uma escola estadual. Também o poder público pode criar pessoas jurídicas, ou seja, empresas, fundações ou autarquias, para prestar serviço público de forma descentralizada, né, mas vinculado ao poder público. Como é o caso da Corsan, né, que é uma sociedade de economia mista, que é encarregada da parte, aqui no estado do Rio Grande do Sul, dos serviços de saneamento e de água e fornecimento de água potável. Mas aí nós estamos dentro do corpo do Estado, tanto a administração direta como a administração indireta. Mas o poder público pode também buscar o setor privado para prestar o serviço público, como é o caso das concessões, que tem uma lei específica, a Lei 89, 87 e 95, que regula esse serviço. Por exemplo, transporte coletivo nas cidades. Então, são empresas privadas, mediante um contrato de concessão, elas prestam o serviço público. Veja que o serviço público é do Estado, sim, a responsabilidade é do poder público, agora a execução é pela empresa privada. Isso criou, inspirado no modelo inglês, né, uma outra espécie de contratação, que é a parceria público-privada, que nada mais é do que uma concessão
de serviço público, é um contrato de concessão, onde vai haver uma contraprestação financeira pecuniária do poder público. Traduzindo, o que significa isso? O Estado vai utilizar as empresas privadas, o setor privado, para executar esse serviço. Nas concessões, que são as concessões puras, a execução do serviço corre por conta e risco do concessionário. Então, ele emprega o seu capital, o poder público não entra com dinheiro público, não entra com recurso público, e o pagamento se dá normalmente pelas tarifas, como é a questão da passagem de ônibus. Sim. Ou seja, os usuários pagam a tarifa e isto dá sustentabilidade para o funcionamento. A empresa, ela aplica o seu capital, se remunera com essa tarifa, que vem dos usuários, e, por sua conta e risco, ela cumpre o contrato. Já na parceria público-privado, ela tem a mesma natureza, somente que o poder público vai entrar com parcela do pagamento, vai entrar uma contraprestação pecuniária. Isso se dá de duas formas. Primeiro, as parcerias público-privadas patrocinadas, onde é contratado esse serviço, a empresa, o setor privado vai fazer todo o investimento, vai trazer o aporte de investimento e vai ser remunerado pelos usuários. Uma parte cobrando tarifa e outra parte o poder público vai completar. Professor Sérgio, é a chamada parceria público-privada patrocinada. Patrocinada. Onde parte da tarifa é suportada pelo usuário e parte pelo poder público. Completada pelo poder público. Em regra, para amenizar os efeitos, né, do valor final para a comunidade. E a segunda espécie é a parceria público-privada administrativa, quando a administração faz contrato para receber o serviço diretamente a elas, para benefício a elas. É a criação de infraestruturas, né, de serviços necessários para a administração realizar o seu serviço. Na parceria administrativa, ela é a principal usuária, não é isso? Ela é a principal usuária. Sim. E ela faz o pagamento integral, porque não vai ser cobrado uma tarifa dos usuários. Professor, já que o senhor usou o exemplo da Corsan, a gente vai assistir agora, então, o que disse o presidente da Corsan, Flávio Presser, sobre essa iniciativa. O Plano Nacional de Saneamento Básico brasileiro, nacional, ele prevê que a prestação de serviços de abastecimento de água potável, coleta e transporte e tratamento de esgoto sanitário, drenagem de águas pluviais, né? Assim como resíduos sólidos, a coleta e disposição, né, sejam universalizados no ano de 2033. O que quer dizer isso? Que a população atendida seja de 93%. Para universalizar o esgotamento sanitário no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos precisar cerca de 10 bilhões de reais. Ou seja, investimentos muito elevados. As nossas receitas próprias, nós podemos atender aí 4 bilhões de reais. Os nossos financiamentos hoje, que temos comprometidos com o governo federal, são na ordem de 1 bilhão de reais. Ou seja, nós temos garantido cerca de metade desses recursos. A parceria público-privada é uma forma de financiamento. Qual é a vantagem dela? É que quem, na realidade, se endivida é o parceiro privado, não é a companhia. Ao parceiro privado se endividar, isso abre possibilidades que a Corsan venha no futuro captar novos recursos. No caso que nós estamos fazendo aqui na Corsan, é uma PPP administrativa. Sendo uma PPP administrativa, toda a relação com os usuários mantém-se com a companhia. Muito bem, professor. Professor Sérgio, e a questão da responsabilidade entre o poder público e o parceiro privado? O senhor poderia explicar isso para os nossos telespectadores, por favor? Isso é importante. É feito esse processo, como está ocorrendo agora, é uma consulta popular, onde as pessoas podem dar sugestões, já está disponibilizado os instrumentos de contrato, editais de licitações. Feito toda essa parte, né, vai se fazer a licitação, o procedimento licitatório e a contratação da empresa. Então, nessa contratação já está previsto todas as responsabilidades, tanto do concessionário e como do poder público, no caso da Corsan. E isso é importante, porque a vida desse contrato, né, ou seja, a eficiência desse serviço, o que se quer com essa parceria público-privada? É o financiamento privado. Ou seja, o Estado não tem recursos necessários para fazer investimentos do porte como demanda esse serviço de tratamento de esgotos e coleta de esgoto. Então,
o capital privado vai investir nessa área. Então, é preciso que se garanta a eficiência, e isso através do contrato deve ser muito amarrado. A questão da eficiência, a questão dos deveres, a questão dos riscos, porque há risco por capital privado e também por poder público. E aqui os riscos eles são divididos, né? Eles têm que ter um acordo em relação a esses potenciais riscos. E as responsabilidades pela execução é do concessionário, né? Vejo que, como disse o presidente da Corsan, a espécie que foi adotada, a modalidade, é da parceria público-privada administrativa. O que significa isso? A administração está pegando parceiro privado para ele criar toda a infraestrutura, ou seja, canalização, instalação do sistema, ampliação das redes coletoras e tratamentos, e também todo o processo de manutenção permanente. Então, essa parte de infraestrutura, colocar os canos, fazer a coleta, fazer a purificação do tratamento dos efluentes, toda essa parte operacional, ela é do parceiro privado. Perfeito. Agora, a Corsan, ela é a detetora da execução do serviço. Então, a cobrança das tarifas, o usuário vai pagar para a Corsan. Sim. E, através do recolhimento das tarifas, é que a Corsan vai pagar o parceiro privado. Vamos ouvir um outro trecho? Exatamente, porque os valores assustam, professor Paulo Regis. A gente fica imaginando 5 bilhões nesse início para um parceiro, para atender essa demanda. E o presidente da Corsan, então, vai explicar, vai esclarecer sobre como vai ser a remuneração deste parceiro privado nessa proposta. A forma da remuneração é uma contraprestação para o serviço. E para haver esse pagamento, há medições. Porque, na realidade, a grande vantagem da PPP é que nós não estamos contratando uma obra, nós estamos comprando resultados. E existe um cronograma para a execução dessas obras. Se o parceiro privado executar esse cronograma, ele vai receber proporcionalmente executado. Se ele deixar de executar, ele vai receber menos. Se ele antecipar até em 10% a execução da obra, o que é muito bom, porque nós vamos acelerar o processo de coleta e tratamento de esgoto, ele poderá receber um pouco mais. E ainda mais, pode haver receitas adicionais. Através de quê? Através de uma boa gestão dos ativos que vão estar sobre a sua operação. Muitos desconfiam, por exemplo, o Rafael de Porto Alegre, ele acha que acabamos privatizando tudo, quem é que vai garantir, então, o serviço e também os preços acessíveis, principalmente para os trabalhadores, né, que ganham pouco, não importa se é privado ou público, puxa a vida, diz o Rafael. Como é o nome do Rafael? O Rafael, né? de Porto Alegre. Rafael, é preciso nós esclarecermos o seguinte, não se trata de privatização. Privatização é quando o poder público se desfaz dos seus bens públicos, não é o caso. O bem continua sendo do Estado. O que ele está privatizando, entre aspas, o que não existe, é concedendo que um particular explore a atividade. A mesma coisa que acontece nas rodovias. Uma rodovia continua sendo um bem público da União. Ela não é transferida para o particular. Não é isso, professor Sérgio? Sem dúvida. O que se quer é pegar o recurso privado para fazer esse investimento, a alavancagem do investimento, que é preciso aumentar a infraestrutura. Então, o parceiro privado, a Corsan já tem alguns investimentos de recurso próprio, tem o próprio projeto do governo federal de investimento em infraestrutura, e o PAC, ainda tem as verbas do PAC ainda em investimento, e também agora entra mais o recurso do parceiro privado para fazer esse investimento. E a remuneração, ela se dá de duas formas, né, duas partes. Uma é a remuneração do capital, porque quem está investindo precisa ter amortizado e receber pelo investimento feito. E a outra é a demanda, que o presidente falou, que é a produção do recolhimento, e isso é calculado por metro cúbico, né, dos efluentes de esgotos que foram recolhidos pela empresa. Então, ela vai administrar essa parte operacional da execução do serviço. Bom, professor, a gente está se encaminhando para os finalmente, mas pelo que me consta, então, pelo que eu entendi da conversa, se vai ser um bom negócio, que é a preocupação do Rafael ou não, para a população, isso a gente tem que ver com o andamento dessa concessão. Não, indiscutivelmente, claro. Um dos principais problemas que nós temos no saneamento é a questão do tratamento de esgotos. Sem dúvida. Tá? Então, essa é uma forma... O Estado ou o poder público não tem capacidade financeira para fazer frente a uma demanda tão cara como essa. Sim. Então, está se viabilizando uma alternativa. Eu acho que, nesse aspecto,
é meritória essa parceria público-privada. E é bom o Rafael entrar no site da Corsã, onde tem a consulta popular, e fazer suas manifestações. Inclusive porque Para a questão da aprimorar os modicidade do instrumentos. preço, da tarifa final, ela é um fator importante para a cidadania. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, veremos as cenas dos próximos capítulos. Tá bem. Professor Paulo Regis, sempre é um prazer recebê-lo. Igualmente, Professor Sérgio Biggs. Breu, Obrigado. da mesma forma. Muito Sempre à obrigado, disposição dos professor. amigos. Obrigado pelo apoio. Até o nosso próximo encontro, né, professor? Até o próximo. Muito bem.